Dando continuidade à aula de tamanho e escala, a gente vai passar agora por 3 fatores que são decisivos para a gente tentar fazer uma análise de escala produtiva. O primeiro fator é a escalabilidade, que ele é relacionado à possibilidade da alteração, seja incremento ou redução da capacidade de um sistema produtivo. O retorno, que está relacionado ao retorno que se obtém para cada uma das capacidades produtivas disponíveis. Então a lógica é que eu opte pela capacidade produtiva que me traga maior retorno. E os limites. Os limites que eu tenho para definir a escala produtiva. O limite mais simples da gente imaginar é o limite financeiro. Então, eventualmente pode até ser interessante eu produzir numa escala produtiva maior, só que eu não tenho recursos financeiros para tanto. Então eu fico limitado. E além disso, há questões estratégicas, como a gente vai debater mais adiante durante essa nossa aula. É proposto um modelo para análise de tamanho. O modelo é esse aqui, que possui essas 5 etapas, e eu vou descrever cada uma dessas etapas ao longo desse restante de aula, certo? A primeira etapa é a análise da escalabilidade do processo produtivo. Nessa análise eu quero estudar o meu processo produtivo, né, e ver quais são as operações que são utilizadas, qual é a necessidade de recursos humanos e assim por diante, e verificar como é que eu consigo alterar a capacidade produtiva dos diversos postos operativos que eu posso ter disponível no meu processo. A alteração da capacidade ela pode ser física. Eu posso modificar fisicamente o sistema, adicionando mais recursos, por exemplo, adicionando capacidade fixa ao meu sistema, com mais recursos e assim por diante. Ou então eu posso modificar o uso do sistema, com mais turnos, mais trabalhadores, por exemplo, trabalhadores em horas extra, terceirização e assim por diante. Do ponto de vista de reconfiguração física, a capacidade pode ser modificada, seja pelo aumento ou diminuição de unidades semelhantes de trabalho. Então, isso quer dizer, eu vou aumentando o número de postos de trabalho e, com isso, eu aumento a capacidade, ou alteração de capacidade dos postos operativos. Então, tirar um posto operativo com uma menor capacidade e botar um posto operativo com uma maior capacidade, como ilustra ali essa figura que está apresentada aí nos slides. Aqui tem um exemplo para a gente verificar que as alternativas que a gente tem de modificar a capacidade produtiva de um empreendimento também estão relacionadas a questões estratégicas. Então, nesse caso, um empresário que produz cerveja, ele quer verificar a possibilidade de alterar a capacidade produtiva do recurso de armazenamento de cerveja e processamento, que normalmente é um processo produtivo que ocorre no final do processo de preparação da cerveja, em que a cerveja tem que ficar armazenada por algum tempo ali, algumas semanas ou até um mês, por aí, mais ou menos, e costuma ser o gargalo da produção de cerveja. Então, quais seriam as alternativas que eu teria para alterar essa capacidade produtiva? Uma das alternativas seria eu instalar em paralelo novos tanques de aço inoxidável, do mesmo tamanho dos que eu já tenho, ou então eu poderia adquirir tanques com maior capacidade. E cada uma dessas alternativas tem algumas implicações. Se eu tiver mais tanques, além de eu ter mais capacidade, eu consigo processar diferentes tipos de cerveja ao mesmo tempo. E consigo processar diferentes lotes ao mesmo tempo. Já se eu tiver um tanque maior, a grande vantagem é eu ter um menor custo por litro. Isso quer dizer, eu tenho um ganho de escala por estar utilizando um tanque maior. Aqui nesse levantamento de informações, a gente consegue ver que um tanque com o dobro de capacidade acaba tendo um gasto por litro menor do que o gasto por litro do tanque com a metade da capacidade produtiva. Isso são informações que eu coletei no mercado apenas para ilustrar a diferença que a gente tem. Ou eu tenho ganho de escala com o aumento da minha capacidade produtiva, ou então eu tenho um ganho na possibilidade de diversificação dos meus produtos.
Além da capacidade que eu tenho de alterar a capacidade produtiva de cada um dos postos operativos, eu tenho que prestar atenção também na arquitetura do sistema. A arquitetura do sistema produtivo, isso quer dizer, ver se as operações ocorrem em paralelo, se elas ocorrem em série, né, em série, por exemplo, em formato de linha de produção. Eu tenho que conhecer onde é que estão os gargalos e vai ser atuando nesses gargalos que eu consigo alterar a capacidade produtiva do sistema. Então, uma produção em linha, ela vai ter a sua capacidade aumentada atuando em cima dos gargalos. Normalmente a gente tem mais de um gargalo, então quando eu satisfaço um determinado gargalo, eu passo a ter que me preocupar com o gargalo seguinte. Então, à medida que eu vou alterando a configuração de uma linha produtiva, a minha capacidade produtiva vai subindo em degraus, e não necessariamente esses degraus aí vão ter um formato linear, por assim dizer, que a gente consegue aumentar a capacidade produtiva de uma maneira constante. Vai depender dos gargalos que o processo possui. Numa produção por seções, né, aquela produção onde a produção ela é separada em áreas e cada uma dessas áreas tem um determinado tipo de tarefa, um determinado tipo de operação, a modificação ocorre pela alteração da área ou da seção que é gargalo. Então, por exemplo, imagina um processo produtivo que comece por corte de chapas, depois essas chapas são soldadas, e depois essas chapas vão para o setor de pintura. Então, seriam 3 seções, né, 3 áreas de corte, soldagem e pintura, e aquela área que fosse o gargalo, para mim, seria a área que eu teria que atuar para modificar a capacidade produtiva, certo? Então, depende, e além dessa questão de arquitetura, depende ainda da disponibilidade de fornecedores de equipamentos. Principalmente em se tratando de manufatura, os fornecedores eles têm os equipamentos que estão disponíveis ali, e normalmente esses equipamentos têm a sua capacidade produtiva já definida. Então você vai conseguir alterar a capacidade produtiva também em função da montagem que tu consegue fazer com os equipamentos em função dos fornecedores disponíveis. Nem sempre o ganho de capacidade produtiva ocorre de maneira proporcional, isso porque à medida que a gente vai alterando a capacidade produtiva, podem ser geradas filas e outras questões relacionadas, outras ineficiências que podem impedir aí o crescimento proporcional entre retorno e escala produtiva. Nessa segunda etapa do método, a gente pega, depois de analisar o processo produtivo, nós vamos selecionar algumas alternativas de escala produtiva que eu considero tecnicamente viáveis. Para cada uma dessas escalas, acabam sendo, na verdade, um conjunto de configurações para as diversas operações que a gente pode encontrar no processo. Então, por exemplo, operação 1, transporte 1, operação 2, operação 3. Então, as diferentes formas que eu tenho de configurar cada uma dessas etapas em função das capacidades produtivas vão caracterizar as alternativas que eu tenho de escala produtiva. Cada uma dessas operações vai ter um quantitativo relacionado a essas operações, que vão chegar no final das contas, que vão ter um investimento total para cada uma dessas alternativas. E com esse investimento e com a capacidade produtiva esperada para cada uma dessas alternativas de capacidade, a gente já consegue ter acesso a um primeiro indicador de eficiência da alternativa de capacidade produtiva, que é a divisão do valor investido em cada uma das capacidades pela capacidade produtiva em unidades. Depois que eu já tenho as minhas alternativas de capacidade produtiva selecionadas, eu tenho que verificar qual é o método que eu vou utilizar para fazer a análise do tamanho. Aqui no nosso material eu vou apresentar 3 métodos que servem para a gente quantificar do ponto de vista monetário as alternativas de escala produtiva que a gente tem e, com base nessa quantificação, verificar qual que é mais interessante. O primeiro método é o método do custo unitário. É uma análise considerada a mais tradicional para a gente decidir o tamanho dos empreendimentos. A gente vai calcular o custo unitário médio para cada nível de capacidade produtiva.
o custo unitário é feito dividindo-se o custo total pela capacidade produtiva. Aqui a gente pode chamar a atenção que o termo custo ele está se referindo aos gastos, ao período que tem para o sistema produtivo, e esses gastos ao período podem incluir custos e despesas. Então, às vezes a literatura utiliza termos que não distinguem custo de despesa, e é o que está acontecendo aqui. A lógica é que a alternativa de capacidade produtiva com o menor custo unitário é a melhor alternativa para ser escolhida, do ponto de vista desse método. Então, a lógica desse método é que a gente eventualmente conseguiria reduzir o custo unitário com maiores escalas produtivas, e essa redução do custo unitário com maiores escalas produtivas viriam de ganhos de escala, seja com a possibilidade de negociar com fornecedores, por exemplo, a aquisição de insumos por um preço menor, seja a produção em lotes maiores, que gera menos paradas na linha de produção e menos acerto de máquina. Por outro lado, gera maior dificuldade para gerenciar os negócios, que seria algo para por outro lado, né, limitar um pouco o ganho de escala que se obtém com maiores escalas. E uma maneira ainda de obter ganho de escala seria utilizar equipamentos mais eficientes. Isso quer dizer, equipamentos com maior automatização, equipamentos feitos de uma maneira que produzem mais utilizando menos recursos, né? A teoria mostra uma curva no formato de U. Então essa curva ilustra isso que foi dito, que a gente teria uma oportunidade para reduzir o custo unitário através de maiores capacidades produtivas, e o que impediria esse custo unitário de sempre ir sendo reduzido, além da capacidade gerencial que já foi citada ali, são outros fatores relacionados a deseconomias de escala. Mais adiante a gente vai falar um pouco melhor sobre as deseconomias de escala, que seriam que a partir de determinada escala produtiva, a gente já não teria mais vantagem em aumentar o tamanho do empreendimento e começaria a ter perdas. Então esse é o método de custeio unitário. Digamos assim, ele é bom porque ele é fácil de calcular, né? Então você pega os custos por período, seja custo mensal, seja custo anual, e calcula o custo total e divide pela capacidade produtiva. Ele é um custo médio porque eventualmente o empreendimento pode ter múltiplos produtos, então a gente tem que encontrar uma unidade, um único parâmetro para que a gente diga que a capacidade produtiva está sendo comparada, né? Então, digamos assim, se a empresa tem múltiplos produtos, eu vou ter que achar uma única unidade para esses múltiplos produtos para dizer que a empresa tem uma determinada capacidade produtiva. E, embora esse método seja fácil de aplicar, ele tem algumas fragilidades. O primeiro deles é que desconsidera o investimento e o retorno ao longo do tempo, né? Então ele não leva em consideração o valor do dinheiro no tempo, que isso quer dizer o custo de capital, o custo de recuperação do capital. E, em parte, essa deficiência poderia ser sanada adicionando esse termo aqui, que é esse termo investimentos, é o valor investido vezes essa letra I que simboliza o custo de capital. Então seria o custo de capital, ou ATMA. Então seria uma medida do custo de capital que eu estou investindo no empreendimento. Na contabilidade de custos a gente encontra esse termo em algumas vezes, por exemplo, para encontrar o ponto de equilíbrio econômico, a contabilidade de custos utiliza essa fórmula. Seria uma maneira de incluir os investimentos na análise, então o método ficaria um pouco mais completo, só que apesar disso ela continua não fornecendo para a gente o resultado acumulado ao longo da vida útil do empreendimento, da diferença entre as escalas produtivas, e, além disso, esse termo que foi inserido ali, ele não é a melhor forma de contabilizar o custo de capital. Então, digamos, aquilo ali não recebe uma nota 10 em matemática financeira. Digamos assim, um artifício para ter um mínimo
uma consideração de alguma maneira do valor investido, mas também não é a melhor matemática para fazer isso, como a gente vai ver mais adiante. Um outro método é o método da rentabilidade. Esse método calcula a rentabilidade de cada uma das capacidades produtivas e a gente faz isso dividindo o saldo do acionista pelo investimento do acionista. Então isso quer dizer, nós estamos calculando a rentabilidade, né, que tem a definição simples da rentabilidade é lucro por investimento. Aqui, em vez de chamar de lucro, a gente chama de saldo do acionista, que a referência que foi utilizada trabalha com o ponto de vista de projeção de fluxo de caixa dos acionistas, e da projeção de fluxo de caixa dos acionistas nós vamos ter um saldo dos acionistas, que é o lucro, né, o dinheiro que resta para os acionistas. Então tu divide isso pelo investimento e você tem a rentabilidade. E você compara a rentabilidade de diferentes escalas produtivas. A escala produtiva que tiver a melhor rentabilidade, de acordo com o que esse método fala, vai ser a melhor escala produtiva. Esse método também ignora o valor do dinheiro no tempo, porque ele está comparando o saldo ao período, normalmente um saldo anual com investimento que normalmente ocorre no início das operações, então eu estou comparando dinheiro em tempo diferente, isso vai contra aí os princípios da matemática financeira, vai contra o princípio do valor do dinheiro no tempo, então é uma fragilidade desse método, e também ignora o valor acumulado ao longo dos anos de operação da diferença entre as alternativas. Então imagine que você monta um empreendimento, esse empreendimento vai operar por muitos anos, e esse tipo de método, tanto o método de custo unitário quanto esse método da rentabilidade, ele não permite que você identifique o efeito do acúmulo dos anos sobre as alternativas de capacidade produtiva, e isso pode fazer com que o método não tenha tanta sensibilidade de mostrar a diferença entre as alternativas. O método de análise de retorno, a gente quer encontrar a alternativa de capacidade produtiva que gera o maior retorno. E aqui é retorno, a gente está pensando nos métodos de engenharia econômica, os métodos tradicionais de análise de investimentos e de engenharia econômica. Então a escala economicamente ideal é aquela que apresenta o maior retorno do acionista. O retorno pode ser calculado pelos métodos do VPL ou do VAUE. O VPL é o valor presente líquido, o VAUE é o valor anual uniforme equivalente. O VAUE nada mais é do que calcular uma série uniforme equivalente ao valor presente líquido, e isso calculado sobre o fluxo de caixa final do acionista. Então, tu tem algumas alternativas de escala produtiva e tu quer verificar qual dessas escalas produtivas que traz mais retorno. Mais adiante eu vou apresentar essa curva retorno versus escala produtiva, que vai ilustrar muito bem essa questão.